Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos hoje meditar em Provérbios 16. Eu vou te dar uma dica. Você está sentadinha aí no seu televisor ou no seu celular. Coloque a Bíblia na sua frente e vamos ler junto comigo Provérbios 16 para que a gente descubra juntos o que o Senhor está querendo nos ensinar. Ele quer nos ensinar coisas muito importantes. Ele diz assim no versículo 1, vou ler para vocês. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, você deveria planejar bem. Se você pretende se casar, ou se você pretende ter um filho, ou se você pretende mudar de emprego, ou se você pretende mudar de casa, ou se você pretende fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que fazer um planejamento, você tem que planejar. Mas a resposta, se você deve ou não agir da maneira que você está agindo, tem que vir do Senhor. Por quê? Porque ele vai responder aqui no versículo 2. Porque todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor, ele pesa o espírito, ou seja, ele julga as verdadeiras motivações do seu coração, como diz em outras traduções. Então o Senhor vai pesar aquilo que você está fazendo. E como ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro, ele vai te dizer sim, ou ele vai te dizer não, ou ele vai te dizer espera. O Senhor tem essas três respostas, sim, não e espera. Se você colocar todas as coisas que você vai fazer na presença do Senhor e aguardar a resposta, aí se ele não responder, você não se move. Você não se mova do seu lugar, fique quietinha, porque ele vai te mandar a resposta. Se você estiver buscando a resposta no Senhor, essa resposta certamente virá. Então, pese tudo que você for fazer, coloque, por mais simples que possa parecer, mas isso é uma decisão tão simples. Não, o Senhor se alegra quando você o busca, quando você o consulta, quando você pergunta a ele se você deveria agir daquela forma ou se você não deveria. Então, terceira coisa que você tem que fazer, confiar no Senhor. Confie ao Senhor tudo que você for fazer, todas as suas obras e os seus desígnios, ou seja, os seus planos serão estabelecidos. Se você então confia no Senhor, você aguardou, você perguntou, você não fez nada da sua cabeça, da sua própria imaginação, você buscou o Senhor, certamente você vai receber uma boa resposta dele. E se você fizer baseado na resposta dele, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Olha que coisa linda. O versículo 4 vai dizer assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia do castigo, ou para o dia da calamidade. Nossa, então o Senhor fez até o perverso, até o bandido, o Senhor fez. Ele fez tudo, ele fez todas as coisas. E muitas vezes, uma coisa ruim que acontece na sua vida, e você não entende por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. E eu vou dizer para você, se você tem lá o versículo 3, confia no Senhor, saiba que você vai chegar num bom fim. Que tudo aquilo que o Senhor está permitindo é para te ensinar, é para fazer você crescer. Você precisa, muitas vezes, de tropeços, você precisa de problemas para que você cresça. Porque a pessoa que vive uma vida muito mansa, muito tranquila, ela não cresce. Ela não cresce emocionalmente, ela não cresce espiritualmente. As batalhas, elas são permitidas pelo Senhor para o seu fortalecimento. Você se fortalece nos problemas, você se torna mais sábio, porque você vai vir buscar aqui a resposta para o seu problema, e aí você vai então entender o propósito, você vai cumprir o propósito do Senhor. Eu conheci o Senhor num momento de muita fragilidade da minha vida. Eu estava num momento da minha vida muito triste, muito infeliz, eu queria morrer, queria me suicidar, sentimentos que eu já esqueci como é que são há muito tempo, porque eu já conheço o Senhor há quase 40 anos, é uma boa jornada com o Senhor, mas eu estava num momento muito fraco da minha vida.
vida. E eu não entendia por que o Senhor tinha permitido aquilo para mim, que era uma coisa tão importante que eu havia perdido. Mas o Senhor se apresentou a mim naquele tempo. Eu fui conhecer o Senhor nesse momento de tristeza da minha vida. E se isso não tivesse acontecido? E se eu tivesse seguido? Talvez eu nunca conhecesse ao Senhor. Então, em tudo há um propósito, mas em tudo você tem que consultar ao Senhor para saber se Ele está de acordo, se aquilo lá está dentro daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, que aquilo vai te levar ao propósito que Ele determinou para cada um de nós. E Ele sempre tem um fim bom para aqueles que o amam. Não para o ímpio, não para esse aí que Ele está falando de os perversos, que vão aguardar a condenação deles. Não, para você que confia, para você que decidiu deixar de vez o pecado e servir ao Senhor. O versículo 5 diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Sabe que a soberba precede a ruína. Não existe nenhum sentimento pior para o homem do que a soberba, do que a arrogância, do que o achar que não precisa de Deus, do que o achar que não precisa servir a Deus, do se achar autossuficiente para resolver os seus problemas. O nosso homem, Salomão de Provérbios, ele fala muito com relação a isso, com relação ao que você fala, com relação ao que você sente no seu coração, com relação à soberba. A soberba é um sentimento que Deus abomina, é abominável ao Senhor você ser soberbo. E o que é soberba para o Senhor? Independência dele. É não ligar para essa palavra, é não querer saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor age, não perguntar para ele se você deve ou não deve fazer isso ou fazer aquilo. Isso é soberba. O Senhor vai falar para você: tá bom, então, você quer andar conforme a sua cabeça? Vai lá e quebra sua cabeça, porque você vai acabar se dando mal com certeza. Mas quando você coloca seus planos, seus projetos nas mãos do Senhor e você pede a Ele, você pergunta a Ele, você o consulta, você vai atrás da resposta dele, aí sim você vai terminar num bom fim, porque é isso que Ele tem para nós quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Amém? No 8 diz assim: pela misericórdia, no 6, aliás, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Por que você consegue se redimir, consegue expiar? Expiação significa que alguém pagou o preço no seu lugar, que alguém vai levar esse pecado seu para algum lugar bom. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados. A expiação pelo pecado é Jesus. Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Então, você sabe que a misericórdia e a verdade do Senhor te alcançaram. Jesus é a verdade, Jesus é a misericórdia do Senhor para a sua vida. Aleluia! E pelo temor a Ele, você vai evitar o mal. Por quê? Porque você vai estar sempre consultando a Ele, perguntando: Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Senhor, eu devo andar nesse caminho? Senhor, eu devo ir nesse lugar? Senhor, eu devo fazer aquilo? Tudo, pergunte ao Senhor, consulte ao Senhor. Seu coração tem que estar sempre voltado para o Senhor. Amém? Versículo 7. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Olha, até os seus inimigos vão se reconciliar com você. Aquelas pessoas que um dia te fizeram mal, que um dia te perseguiram, eles vão se reconciliar com você. Por quê? Porque você está seguindo o caminho, você está trilhando um caminho que agrada ao Senhor. Você tem que agradar ao Senhor, que todos os seus atos sejam agradáveis ao Senhor. E assim, até os seus inimigos vão se reconciliar com você. Aleluia! Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ganhe o seu pão de cada dia honestamente. Trabalhe com honestidade, não passe ninguém para trás, não abuse das pessoas, não humilhe as pessoas. Trabalhe com honestidade e o Senhor vai te recompensar por isso. Aleluia! E adianta você ter muito dinheiro. Às vezes a pessoa tem até muito dinheiro, mas ganhou aquele dinheiro de maneira indevida ou então confiou naquele dinheiro.
Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia no Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Se você tem os seus rendimentos e você guarda todos eles para você, você não divide nada com o pobre, você não dá, você não devolve ao Senhor o que é o dízimo dele, o que é o direito dele, aí você está retendo tudo para você, você não vai alcançar um bom caminho. Se você está fazendo dos seus rendimentos agir com injustiça. Por isso, haja com justiça na presença do Senhor, porque Ele não poupou o Filho dele por amor a você. E você está fazendo questão de porcaria, porque Ele é dono de tudo, Ele não precisa do seu dinheiro, você precisa dele, desesperadamente. Amém? O 9 diz, o coração do homem traça seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Você pode até ter uma ideia do que você quer fazer, de como você vai fazer, onde eu vou me formar, o que eu vou estudar, no que eu vou trabalhar, você pode ter uma ideia, mas quem dirige os seus passos, quem dá a última palavra, é sempre o Senhor, desde que você esteja andando nos caminhos corretos dele, né? Nos lábios do rei, versículo 10, diz assim, ó, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Então não julgue ninguém com injustiça. Isso falando com grandes autoridades, né? Com aquelas pessoas que o Senhor deu autoridade a elas, mas não para que elas traiam, não para que elas julguem só por causa própria, só pensando em si mesmos, que elas julguem com justiça, com amor. É isso que essa palavra está dizendo. Amém? Peso e balança, por quê? E por que tem que fazer isso, né? No 11 responde, porque o peso e a balança justas pertencem ao Senhor, obras suas são todos os pesos da bolsa, equilíbrio e pesos honestos. Você tem que pesar a sua decisão, daquilo que, já que você tem poder para decidir sobre a vida de uma pessoa, você tem que decidir se você faria, se você acha que aquele julgamento foi justo, se você faria isso com você, se você estivesse no lugar daquela pessoa. Sempre coloque-se no lugar do próximo. Toda vez que você se coloca no lugar do próximo, você entende se você está agindo com justiça ou com injustiça. E o Senhor ama a justiça, Ele abomina a injustiça. No 12, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça é que se estabelece um trono. Você quer reinar na sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você está, se você foi colocado num posto mais elevado, use sempre de justiça, porque isso estabelece o seu trono. Isso faz com que você não perca nunca o seu lugar, porque você agiu com justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, versículo 13, e ele ama aquele que fala coisas retas. Deus só ama quem faz coisas retas, quem fala a verdade o tempo todo. Deus abomina a mentira, a injustiça. No 14, o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua. Você é um apaziguador, você nasceu para desfazer as mensagens de morte contra as pessoas. Todos nós nascemos condenados à morte e uma morte eterna. Morte eterna, nós nascemos condenados. A palavra de Deus diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então você não precisa fazer nada para ir para o inferno, você já nasce condenado ao inferno. Mas quando você obedece essa palavra, você vai apaziguar a ira do rei, porque a ira do rei, do nosso rei, do Senhor, foi apaziguada na cruz do Calvário. Permitiu que todos os homens pudessem chegar em paz na presença do Senhor. Aleluia. 14, o furor do rei são mensagens. Já falei. 15, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz uma chuva seródia.
Quando o rei está feliz com você, a face dele se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então é bom você agradar o rei, é bom você estar sempre em paz com o Senhor, é bom você agradar não só o rei lá em cima, mas até os que mandam em você aqui na terra. É bom você cumprir a justiça dessa terra, para que você também possa cumprir a dos céus, e você vai alegrar o rei, tanto daqui como lá, porque as pessoas que andam corretamente, normalmente elas alegram aquelas pessoas para quem elas trabalham, para quem elas prestam algum tipo de serviço. Então você não perde nada sendo muito honesto nessa terra. Versículo 15, 16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Como eu digo sempre, quem escreveu isso aqui foi o homem mais rico dessa terra. E ele sempre disse, apesar de todo o ouro que ele tinha, de toda a prata que ele tinha, ele sempre adverte, melhor é ter sabedoria do que todo o ouro, toda a prata dessa terra. Aleluia! O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o caminho preserva a sua alma. Desvie-se do mal. O mal está sempre à espreita, sempre querendo te pegar. O pecado te convida em cada esquina. Você se afasta, você corre longe do mal, e assim você sabe, né, que você vai preservar a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A arrogância, gente soberba, gente que não quer aceitar obediência, que não quer obedecer, esse está com certeza condenado à ruína, porque o Senhor odeia os soberbos, o Senhor abomina-os. Ele não tem prazer na soberba, porque a soberba derrubou Satanás. E Satanás, com esse sentimento que é muito forte no homem, porque ele conseguiu contaminar o homem, esse sentimento pode te derrubar. Então, muito cuidado, humildade, toda a sua vida, busque a humildade, seja humilde em todos os seus caminhos, não importa em que degrau da escada você está, humildade sempre no seu coração. Aleluia! 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, de novo, a humildade é melhor do que muitas riquezas. Repartir os despojos significa aquilo que você conseguiu tirar do seu próximo na guerra e você vai dividir com os outros. Mas muito melhor do que isso é você se humilhar na presença do Senhor. O que atenta para o ensino, acho bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Você é feliz? Você confia no Senhor? Então, muito bom. Por quê? Porque você atentou para o ensino dessa palavra. É por isso que você é feliz. Você sempre terá uma alma em paz, apaziguada. Porque o Senhor nos traz confiança. O Senhor nos traz retidão. O Senhor nos traz a paz. E essa paz não depende de circunstâncias. É uma paz que excede o entendimento dos homens. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Seja sempre doce no seu falar. Não haja nunca com ira, com vingança, com palavras duras. Seja sempre o seu falar, um falar doce, que acalma as tempestades, e não o falar daquele que busca, que traz gasolina para o fogo. Pior, né? O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Para o insensato, a sua tolice é um castigo. Olha que coisa, né? Quanto mais você tem entendimento, mais você vai estar chegando perto da fonte da vida. A fonte da vida é Jesus. Aleluia! O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos lábios. Quanto mais você se torna sábio, quanto mais você conhece essa palavra, mais persuasivo você é com a sua boca, com o seu falar. Isso aqui é muito, para mim, é uma coisa muito clara. Quanto mais eu busco conhecer a palavra, quanto mais eu entendo essa palavra, mais fácil fica para mim entender e explicar e persuadir pessoas que também se voltem para essa palavra. A persuasão é uma habilidade que o Senhor nos dá quando nós buscamos a verdadeira sabedoria que está nele, com certeza. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. É aquele caminho que você seguiu sem perguntar ao Senhor.
é o caminho que não se chama Jesus. Todo caminho que não tem Jesus é um caminho de morte. Parece que é bom. A filosofia é linda. A espiritualidade, BBB, tudo blá blá blá. Porque o verdadeiro caminho chama-se Jesus. Se você não está nele, você está indo para um caminho de morte, sem dúvida. Finalmente, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. O que motiva as pessoas a trabalharem? É gostoso trabalhar? Não, mas se não trabalhar, vai ter fome. Então o que a gente faz? A gente levanta cedo e vai trabalhar, e dando glória. Não é reclamando, hein? É reclamando, capaz de você perder seu emprego. Então, isso é uma motivação. A fome é uma motivação para o trabalho. Trabalhe duro, trabalhe honesto. O Senhor se alegra com aqueles que fazem isso. Aleluia! O homem depravado cava o mal nos seus lábios, que há como que um fogo ardente. Ai, o depravado, hein? Tem os perversos, os depravados, aqueles homens que só ficam pensando em coisas terríveis, né? Desvios sexuais horrorosos. O Senhor está de olho. E ele diz que para esses aí só tem uma coisa: fogo ardente, misericórdia. O homem maligno espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Aquela pessoa que é difamadora, ela só separa as amizades. Por isso, busquem andar sempre com um homem que não seja perverso, que não espalhe contendas, porque senão ele vai espalhar todos os seus amigos. Amém? O homem violento alicia seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. Sabe aquele que, como é que diz o ditado? Carneiro procura parceiro, não é assim? O mal sempre vai procurar um que pense como ele, que haja como ele, que tenha as mesmas ideias más que ele, e os dois vão de mãos juntas, dando a mão para o inferno. Mas aquele que é bom, ele se alia com os bons, ele se fortalece com o conselho dos sábios, daqueles que amam essa palavra. Aleluia! Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Quando você fecha os olhos e você imagina o mal, fecha os lábios e os executa, você faz isso quando você está longe da presença do Senhor. Porque você tem que estar sempre com os olhos muito abertos, para você sempre ver a glória de Deus na sua vida. Coroa de honra são as cãs. As cãs significa o cabelo grisalho, quando se acham nos caminhos de justiça. Eu já estou nessa idade já, das cãs, ou seja, do cabelo grisalho. Significa que até aí eu já adquiri uma boa sabedoria. Aleluia! Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito daquele que toma uma cidade. Domínio próprio, né? É melhor você dominar você mesmo, ter um domínio próprio, do que você dominar uma cidade. Controle suas emoções, controle-se, tenha domínio. Por isso você precisa estar todos os dias orando, porque a nossa carne, ela é terrível, ela age contra nós, ela instiga sentimentos ruins contra nós. Mas quando você se coloca na presença do Senhor, ela não tem poder sobre você, porque você tem domínio sobre ela. Aleluia! A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Como diz o versículo 1, né? Confia somente no Senhor. É isso que nós queremos pensar, meditar. Tem muito mais coisa que a gente falar, mas Provérbios 16 é muito bonito, né? Amanhã nós vamos fazer o 17, se o Senhor nos permitir. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.